Olá, meu nome é Breno e nesse curso de Física Computacional aprenderemos como usar o computador para resolver problemas de física. Os pré-requisitos para esse curso de Física Computacional são você ter o conhecimento de Cálculo 1 e Cálculo 2, tá ok? Precisaremos desses conhecimentos prévios, um pouquinho de física geral, né, as físicas básicas aí, pode ser pelos livros do Halliday mesmo, esses conhecimentos mais básicos aí, para a gente aprender um pouquinho sobre física computacional. A gente vai tentar resolver alguns problemas, como por exemplo o problema do decaimento radioativo, o modelo de Ising, né? Então um pouco de termodinâmica é necessário também para aprender um pouquinho sobre o que a gente vai estar tratando aqui, tá ok? Bom, basicamente nós iremos resolver esses problemas utilizando a linguagem C. Então a gente vai começar uma introdução sobre a linguagem C e também um pouquinho sobre os comandos do Linux, tá certo? Porque nós faremos tudo usando o terminal, tá ok? Então a primeira coisa que você precisa é arrumar um computador com Linux. Não importa a distribuição, você pode usar qualquer distribuição do Linux. Se for para recomendar, eu recomendo a distribuição Ubuntu ou o Debian, né? O Debian é a que eu utilizo aqui para gravar essas aulas e para trabalhar no meu dia a dia também, né? Então, se você está usando o Ubuntu, basta você apertar as teclas Ctrl Alt T tudo junto, que ele vai abrir essa janelinha aqui chamada de terminal, né? E é aqui que a gente vai fazer toda a física computacional acontecer, tá ok? A gente não vai usar outro recurso que não seja o terminal, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouquinho a letra, né, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, vocês estão assistindo os vídeos aí, né? Bom, vamos começar então ensinando alguns comandos que são importantíssimos para a gente trabalhar com o dia a dia aqui no Linux, né? O primeiro comando que eu vou ensinar para vocês é o comando ls. Então basta você digitar ls, né, e apertar Enter. Então ele vai listar as pastas e arquivos que existem no seu computador, certo? Bom, então se eu digitar ls, por exemplo, Dropbox, né, ele vai listar as pastas e arquivos que estão dentro desse Dropbox. Aí ele lista uma série de arquivos que está lá dentro, né? Então, ó, se eu der ls, ele volta a mostrar os arquivos. Se eu der ls Dropbox, ele vai entrar dentro da pasta e vai digitar, né, vai mostrar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Tá ok? Bom, um outro comando que é muito útil para a gente aqui é o comando cd, né, que é de Change Directory, que é para mudar o diretório. Por exemplo, a gente está vendo que existem vários diretórios aqui, como o diretório Dropbox, documentos, downloads, Dropbox, músicas, né, fotos, etc. Tá certo? Então vamos supor que eu quero entrar nesse diretório desktop. Então eu vou digitar cd, né, desktop. Se eu só apertar o começo, digitar só o começo e apertar a tecla tab, ele tem o autocomplete, né? Então ele completa o desktop, tá ok? Agora você pode notar que agora ele mudou a pasta. Agora nós estamos dentro da pasta desktop. Se eu der um ls, você vai notar que não tem nada nessa pasta. Então agora eu quero criar uma pasta dentro dessa pasta. O comando que cria pastas é o comando mkdir, né, de Make Directories, certo? E aí eu vou colocar o nome dessa pasta. Eu vou colocar como se for o nome da pasta como sendo aula 1, que é a nossa primeira aula daqui do curso de Física Computacional. Então eu dou um ls e vejo que foi criada a aula 1. Aí agora eu vou acessar essa pasta aula 1. Né? Eu vou entrar dentro dessa pasta. Então, como é que é o comando que entra na pasta? É o comando cd aula 1. E aí a gente entrou na pasta aula 1. Dou um ls lá dentro, eu noto que não tem nada lá dentro. Certo? Bom, então até agora, o presente momento, aqui nós vimos três comandos que são bem importantes. ls, que lista os arquivos, né? Aula é o comando mkdir, que cria pastas, e o comando cd, que muda de diretório. Tá ok? Então, ó, se a gente olhar no navegador de pastas aqui, a gente vai ver que se a gente entrar na pasta desktop agora, vai ter a pasta aula 1 e dentro da pasta aula 1 está vazio, tá ok? E é aqui dentro dessa pasta aula 1 que nós iremos criar o nosso primeiro programa, né? Então, a gente precisa de um editor de texto para criar esse programa, a gente precisa digitar esse programa em algum lugar. O editor que eu recomendo é o editor Vim, certo? Aí, para usar o Vim, você tem que instalar ele no seu Ubuntu, né? Então, para instalar ele no seu Ubuntu, você vai digitar sudo apt-get install Vim, que é o padrão para instalação de programas no Ubuntu, né? É sempre sudo para tornar superusuário, apt-get, que é o gerenciador de pacotes,
install para instalar o programa chamado Vim. Né? Aí ele vai pedir sua password de root, né? de dono do computador. Você digita sua password. No meu caso, ele vai falar que o Vim já está instalado com a versão mais nova, certo? No seu caso, se ele não tiver instalado, ele vai instalar. E então a gente vai usar agora o Vim para abrir um arquivo e começar a escrever dentro desse arquivo. E esse nosso arquivo vai se chamar Hello World. Tá ok? Bom, ponto C, porque é um programa feito em linguagem C. Notem que eu estou usando o underline aqui para unir as duas palavras, tá certo? É recomendado que nunca use espaço em branco no nome de um programa. Sempre utilize o underline para representar um espaço em branco, tá ok? Então, quando eu der Enter agora nesse momento, ele vai abrir uma tela em que a gente vai começar a editar, né? Ele vai começar a editar o nosso Hello World, tá ok? Então tá aí o nosso Hello World, né? Então no Vim, para você começar a digitar, você tem que apertar a letra I para entrar no modo de inserção. Note que aqui vai mudar o que está escrito. Olha lá, ó, agora eu posso inserir. Apertei a tecla I, agora eu posso começar a inserir os textos, né? E a primeira palavra que a gente vai incluir é o chamado include, stdio.h, né? Então existe uma biblioteca, um headfile, que é .h, que chama stdio, certo? Que é de standard, que é o padrão, de input e output, de entrada e de saída. Aqui estão definidas algumas funções que são importantes para a linguagem C, né? Não se preocupe muito em o que significa tudo isso daqui, porque isso daqui é um padrão, né? A gente nunca vai alterar esse padrão, vai sempre estar utilizando ele, né? Na sequência, a gente vai digitar um main, certo? Abrir e fechar uma parênteses aqui, abre uma chave e fecha a chave aqui embaixo. Então essa é a forma mais simples que a gente tem de fazer um programa em linguagem C, né? Então a gente digita aqui, tem que digitar aqui uma função inteira, certo? Então a linguagem C ela funciona como se fosse um programa de funções matemáticas, né? Ela é uma função que ela se chama função main, que é a função principal. Ela, por enquanto, não recebe nada, né? Se ela recebesse alguma variável, a gente teria que escrever o nome da variável aqui dentro. E no final ela retorna uma variável do tipo inteira. Tá ok? Então a gente vai colocar aqui printf, entre parênteses, coloca uma aspas, escreve hello world, né? E toda a estrutura, todo comando em linguagem C, ele sempre termina com um ponto e vírgula, tá ok? Depois, na sequência, a gente coloca um return 0, ponto e vírgula. Bom, o que esse programa ele faz? Print é para você imprimir na tela, certo? A palavra hello world, tá ok? Aqui ela está entre aspas. Então, na hora que esse programa for executado, ele vai passar por aqui e vai falar, imprime na tela essa frase que está entre aspas. E é exatamente isso que o programa vai fazer. Depois de terminado esse comando, dê um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula é justamente para vir um próximo comando, que é o return 0. Né? Como é uma função inteira, ela tem que retornar algum valor, certo? E o valor que ela vai retornar é o valor 0. Então, o que nós vamos fazer agora aqui é compilar esse programa. O que é compilar o programa? É tornar o programa um programa executável, né? É transformar esse código numa linguagem de máquina. Então, para isso, nós primeiro precisamos salvar esse arquivo, né? E sair do editor Vim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar a tecla ESC e vocês vão ver que o modo insert vai sumir, né? Depois de ESC, você vai apertar dois pontos, olha aqui os dois pontos que ele colocou, W de write e Q de quit, né? Para sair. Então, ele salva e sai. Certo? Então, se a gente der um ls aqui, a gente vai ver que a gente criou o arquivo Hello World, como você pode ver aqui também no navegador de arquivos, né? Agora nós precisamos compilar. Para compilar, a gente vai usar o GCC, que é um programa que vai compilar esse código, né? E aí a gente escreve hello world.c e dá enter, né? Bom, vocês acabam de ver que gerou um arquivo chamado a.out. Se você quiser ver ele pelo terminal, é só dar um ls, né? Esse arquivo é um arquivo executável, significa que ele é um programa de computador, tá? Se a gente abrir ele com o Vim, né,
a gente vai ver que ele é um monte de códigos aqui, que é um programa de computador que vai ser interpretado pelo computador, né? Um código com 13 linhas, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora é executar esse programa. Como é que a gente executa esse programa? Colocando ./a.out. E aí, quando a gente fizer isso, ele vai executar aquele programa, onde naquele programa é para imprimir na tela Hello World. Ele imprime na tela Hello World, né? Só que vocês estão notando que depois que ele imprime Hello World, ele já coloca tudo de novo, né? O cursor do terminal. Se a gente executar de novo, ó, ele vai escrever de novo Hello World, certo? E colocar o cursor do terminal aqui na frente. Vamos imaginar que eu quero colocar o cursor agora na linha de baixo. Então a gente volta para o programa, certo? E coloca aqui uma barra invertida N, que é para ele pular uma linha. N é de New Line, certo? Então, se a gente agora compilar, né, gcc hello world ./a.out, ele escreve hello world e pula uma linha. Se você quiser pular duas linhas, você coloca 2/n, né? Aí você compila e executa. Como é que a gente faz para executar? ./a.out. Aí ele pula duas linhas, né? Se você quiser pular muitas linhas, basta você colocar um número grande de /n. Tá ok? Ficou clara essa ideia? Né? Bom, agora vamos entender o porquê que a gente usa o return 0 aqui, né? Então, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente aprendeu dois comandos, né? Três comandos, o comando mkdir, o comando ls e o comando cd, certo? Então vamos usar esses comandos agora para fazer uma coisa nova aqui, ó. Vamos supor que a gente vai usar o comando mkdir, certo? E criar uma pasta chamada Breno. E depois eu quero, na sequência, já fazer o comando ls, tá? Para fazer o comando ls, eu coloco 2z comercial, que significa faça a pasta Breno e, se tudo der certo, execute o comando ls. Então, olha lá, ele vai criar a pasta Breno e depois dar um ls dentro dessa pasta. E aí você vai ver que foi criada a pasta Breno e ele deu um ls, certo? Se esse comando falhasse, né, ele não daria o ls. Por exemplo, vamos executar esse comando de novo, né? Olha lá, mkdir não pode criar a pasta diretório Breno, porque o diretório Breno já existe. E aí, como ele falhou esse comando, ele não executa o ls. Ficou clara a ideia? Né? Então, esse 2z comercial ele funciona da seguinte maneira. Se o comando anterior funcionou, executa o próximo. Se o comando anterior não funcionou, não execute o próximo, né? Aqui, com o nosso programa, é a mesma coisa. Se a gente colocar ./a.out, colocar 2c comercial ls, ele vai executar o comando a./a.out, né, que é imprimir na tela Hello World, e na sequência ele vai dar um ls. Tá vendo? Ele escreveu Hello World, pulou uma linha, como o nosso programa já fazia, e depois deu um ls, tá? Agora, se a gente for no programa Hello World e mudar para qualquer outro número que seja diferente de 0, vamos compilar o nosso programa, né? E agora a gente vai executar ele dessa mesma maneira. Vocês vão ver agora que ele não vai dar o ls, porque significa que o número que ele retornou é um número diferente de 0. Então significa que esse programa, em princípio, ele deu errado. Se ele deu errado, não é para retornar ls, certo? Então essa é a importância do return 0 aqui nesse programa, né? Então a gente sempre vai usar o return 0. Uma outra coisa importante nos programas é a gente ter a prática de fazer pequenos comentários no programa. Como, por exemplo, para fazer comentário, a gente usa //, né? E a gente pode escrever criado em... Aí eu coloco aqui 2019, né? Mês 4, hoje que é dia 20. Aí eu coloco também última atualização, né? Coloco aqui 2 pontos, a última atualização foi hoje, né? 04 e o dia 20. Quem é o autor, né? Se você emprestar esse programa para alguém e a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode estar entrando em contato com você, né? Então você coloca o seu nome e o seu e-mail. E na sequência você coloca
também o que esse programa faz, né? Então ele imprime a frase Hello World e pula uma linha. Tá, como é que compila esse programa, né? Então, para qualquer pessoa que pegar esse seu programa, ela vai saber que para compilar ela precisa digitar GCC Hello World, certo? .c. E como é que executa esse programa? Né? A execução desse programa aqui é ./a.out, certo? Bom, o que significa então esse cabeçalho que nós acabamos de fazer aqui? Significa que você, ao longo do tempo, se você ver esse programa de novo, você vai saber exatamente o que ele faz, quando você criou, quando você atualizou ele pela última vez, como é que compila e como é que executa. Ou se você emprestar para uma outra pessoa esse seu programa, essa pessoa também vai ter algumas informações importantes aí, né? Bom, por que a gente teve que escrever 2 barras, né, para escrever tudo isso daqui? Para que o compilador, que é o GCC, ele não interprete isso daqui, né? Como se para o compilador isso aqui não existisse. Essas informações são apenas para as pessoas que estão lendo o programa, tá certo? Então esse daqui é um comentário. Uma outra forma de comentar na linguagem C é você usar barra, asterisco, asterisco, barra. Qualquer coisa que esteja aqui no meio é interpretado como, né, um comentário, certo? Aí tem uma piadinha que é assim, né? No comments, certo? E aí você compila e o compilador não interpreta isso aqui como um comando, tá? Ele interpreta isso aqui como um comentário que é para as pessoas lerem e entenderem o que esse programa faz, ok? Bom, na próxima aula a gente vai ver algumas coisas um pouco mais interessantes, como por exemplo, como é que faz para imprimir números, né? E quais são os tipos de números que a gente pode trabalhar, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre variáveis. E nas aulas subsequentes a gente vai cada vez construindo um pouquinho mais o conhecimento da linguagem C e dos comandos do Linux, né? Para que a gente vai fazendo coisas cada vez mais sofisticadas, tá ok? Então muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.